Queridos, quero vos cumprimentar com a paz do Senhor, amém? Nós estamos felizes por mais uma vez nós estarmos na casa do nosso Deus, podendo ter a oportunidade e o privilégio de adorá-lo. Meus amados irmãos, eu convido a abrir as vossas Bíblias no Evangelho que escreve Mateus, no seu capítulo de número 16. Enquanto os irmãos acham, quero aqui agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que Ele me concede e também agradecer ao pastor Paulo, irmã Abigail, pela confiança que em mim é depositada nessa noite. Mateus, no seu capítulo de número 16, quero vos tratar algumas verdades dentro desse texto. Eu quero ler com os irmãos do verso 1 ao verso de número 12 e os versos de número 24 e 25. Passo a ler, Mateus capítulo 16. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho, sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes fornecido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantaste? Como não compreendes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasse do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissera se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Pode tomar o seu assento. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor nessa noite. Meus amados irmãos, nós vemos que na estrutura da Bíblia Sagrada, a qual nós temos, existem 4 livros que são tratados como os evangelhos, que ali se inicia Mateus, inicia Marcos, Lucas e João. Nós vemos que os 4 evangelhos são feitos e são escritos por autores diferentes, mas é lindo que nesses 4 evangelhos, sendo escritos de maneira diferente, por fontes diferentes, eles todos se completam em uma só história, em uma só verdade, que é o ministério de Jesus aqui na terra, que é o que ele fez, é o que ele faz e o que ele continuará fazendo até a sua volta. Agora nós vemos que o evangelho que escreve Mateus é destinado aos judeus, e Mateus vem enfatizando e vem trazendo os sermões de Jesus. Marcos vai escrever aos romanos, Marcos vai apresentar Jesus como servo, vai apresentar agora e enfatizar na sua mensagem os milagres de Jesus. Lucas vai escrever aos gregos, aos gentios, e Lucas vai tratar dos ensinamentos de Jesus por meio de parábolas. Agora o evangelho de João é um evangelho diferente, porque o evangelho de João vai ser escrito à igreja e vai mostrar e vai apresentar o Jesus que nós conhecemos como o Filho de Deus, como o verbo que outrora estava na sua glória e se despiu para vir a uma terra como essa, para se entregar por nós que estávamos mortos no nosso pecado, que estávamos destituídos pela glória de Deus, e agora nós vemos que por meio desse sangue nós somos reconciliados com o Pai
novamente, coisa que nós não poderíamos pagar, uma dívida em que o pecado nos separou de Deus, uma dívida em que o pecado nos tirou fora da presença de Deus, mas agora nós vemos que é um sacrifício puro, é um sacrifício vicário, é um sacrifício que substitui. Aquela cruz não era para ele, aquela cruz era para mim, era para você, mas Jesus, na sua bondade e na sua misericórdia, Deus já tinha um plano de salvação para mim e para a tua vida, e nessa noite nós somos alcançados pela graça, a graça que não vem de nós, porque Paulo em Efésios capítulo 2 versículo 8 vai dizer que a graça é por meio da fé, e isso não é de nós, isso é dom de Deus. Se nessa noite nós estamos aqui adorando a Deus com o privilégio de respirar, todos estão aqui, creio eu, que alimentados, tomaram banho, se arrumaram para vir à casa de Deus, nós estamos aqui para adorar e engrandecer a Ele, porque o sacrifício dele nos substituiu e nos religou novamente ao Pai. Nessa noite eu não sei se você consegue entender isso e a importância que isso tem, mas nós fomos alcançados por essa graça. Eu e você não merecíamos, mas essa graça de Deus, ela nos alcançou por meio de Cristo Jesus. Agora nós vemos que mesmo sendo escritos de maneiras e por pessoas diferentes, nós vemos que até hoje, 2000 anos depois, nós podemos ser edificados pelo conteúdo desses livros. Agora nós vemos que Mateus vai trazer o caráter profético de Jesus, que agora vai evidenciar que Jesus é o rei que outrora fora prometido. Agora nós vemos que Mateus vai trazer a ideia que Jesus é o rei que outrora disseram. Agora isso vai ficar claro em Mateus no seu capítulo 27 e versículo 37, que vai ter: este é Jesus, o rei dos judeus. Mas agora nós chegamos na passagem a qual nós lemos, Mateus no seu capítulo de número 16. Agora chegam dois grupos até Jesus, alguns fariseus e alguns saduceus. Os fariseus eram um grupo judeu que lançou as bases do judaísmo rabínico, seguiam a lei de Moisés, seguiam os costumes e a tradição dos seus antepassados. É um grupo que é tratado como legistas, legalistas e hipócritas. Agora um segundo grupo que chega é os saduceus. Era um partido religioso formado principalmente pelas famílias sacerdotais, os que tinham mais meios, mais condições sociais. Mas agora estes são mencionados no Novo Testamento como opositores ferrenhos ao ministério de Jesus. Mas agora nós vemos e nós precisamos entender uma verdade dentro desse texto. Os fariseus e os saduceus eram dois grupos que não se davam, não se batiam, não tinham interesses em comum para que se juntassem. Mas agora nós vemos que chega um homem, um bebê que nasce num estábulo, que é colocado numa manjedoura, agora que não veio como um rei, como um político, mas veio como um homem, na sua forma de Deus, mas agora ele se dispe e ele se coloca numa forma humana para vir aqui e morrer por nós. Mas agora nós vemos que dentro dessa verdade, o ministério de Jesus começa a incomodar alguns povos, alguns grupos, porque Jesus, muitos achavam que Jesus viria para uma classe e para outra não, para pessoas que tinham meios e para pessoas que eram mais pobres. Mas agora nós vemos que Jesus veio para quem era cego, veio para quem era coxo, veio para quem não tinha condições de se levantar. Mas agora nós vemos e nós precisamos entender que o nosso Jesus não é um Jesus que era pregado por aí, que é um Jesus totalmente inacessível, que é um Jesus que veio como estrela. Mas isso fica claro quando nós vemos na narrativa bíblica que ele se juntava, que ele falava com pessoas necessitadas, e isso incomoda esses grupos dos fariseus e dos saduceus. E durante todo o seu ministério terreno,
nós vemos que muitas das vezes o queriam pegar Jesus pelas suas palavras, queriam acusar Jesus de alguma coisa para que o ministério dele fosse cessado, mas na verdade nós sabemos que aquela tentativa desses grupos falhou, porque o ministério de Jesus foi bem sucedido. O ministério de Jesus foi tão bem sucedido que 2000 anos depois nós estamos aqui adorando e engrandecendo. E mais uma coisa, nós temos uma esperança que em qualquer momento nós seremos arrebatados e para sempre nós vamos morar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós vemos que esses dois grupos que não se batiam se juntam para tentar conter o ministério de Jesus. Porque agora nós vemos dentro do texto que Jesus vai virar para eles e vai dizer: olha, vocês conseguem entender, vocês conseguem discernir, quando ao olhar para o céu, vocês sabem se vai chover ou se não vai chover. Vocês sabem se vai ter sol ou se não vai ter sol. Nessa noite, Deus está nos dizendo e Deus está nos alertando, porque existem muitas pessoas que só entendem o que os seus olhos físicos veem, mas nós vemos em Hebreus 11 que nos dá um pleno significado, uma plena definição do que é fé. Paulo em 2 Coríntios 5 vai nos dizer que nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por fé. Nós temos que entender algumas coisas, porque existem muitas pessoas que são viciadas em sinais, que são viciadas em colocar Deus contra a parede, mas nessa noite Deus está nos lembrando que nós somos criaturas. Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo de número 9, por acaso poderia a criatura replicar ao seu Criador? Nessa noite nós estamos entendendo que nós não podemos achar que nós ganhamos de Deus na base do argumento. Nós não podemos achar que nós ganhamos de Deus na base do coloca na parede. Mas nós temos que entender que há um Deus soberano e que há um Deus que ainda rege na terra, um Deus que ainda rege nossas vidas e um Deus que é valoroso, um Deus que faz, um Deus que fala. Não é um Deus como os outros deuses. A Bíblia vai dizer em Salmos que existem deuses que têm olhos, mas não veem, que têm ouvidos, mas não ouvem, mas nós temos um Deus que é totalmente ativo, e um Deus que Isaías vai dizer que é um Deus que nunca se ouviu e nem se viu, um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Eu sinto graça de Deus nessa noite para dizer para algumas pessoas aqui: viva por fé, porque a fé vai te possibilitar em algumas circunstâncias viver submergindo, viver andando sobre as águas. Nessa noite eu quero te convidar a parar de focar naquilo que os teus olhos físicos podem ver, mas eu quero te acrescentar e te ministrar nessa noite que Deus ele tem coisas grandes, que Deus ele tem coisas maiores e que a tua fé vai te possibilitar a chegar. Agora, Jesus vai chamar esses dois grupos de hipócritas. Vocês só conseguem entender e só conseguem compreender aquilo que os olhos de vocês podem ver. Mas agora, a partir do versículo 5, vai dizer que os discípulos passam para outra banda, que passam para o outro lado. Mas agora, os discípulos se esquecem de levar pão, esquecem de fornecer uma coisa básica para a sua alimentação. Mas agora, Jesus vai virar para eles e vai dizer: olha, vocês tomem cuidado, vocês tenham cautela com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Tenham cuidado. Essa expressão fermento é usada também no capítulo 13 de Mateus. Jesus vai dizer que o reino dos céus
é semelhante a um fermento que uma mulher coloca na massa. Poder de crescimento. Mas agora, 3 capítulos depois, é uma forma totalmente diferente que Jesus apresenta o fermento. Agora Jesus vai virar e vai dizer: vocês tomem cuidado com o fermento deles. Mas agora, como os discípulos, mesmo andando com Jesus, mesmo tendo relacionamento com Ele, eles pensam: Ele está falando de fermento, é porque a gente esqueceu do pão. Ele está jogando na nossa cara que a gente esqueceu uma necessidade básica. E agora Jesus percebe que eles não entendem muito bem o que Ele falou. Agora Jesus vai virar para eles e vai dizer: por que vocês estão tão confusos? Por que vocês se arrazoam por causa do que eu falei? Homens de pequena fé, sobre o não ter desfornecido o pão, aquilo que você ingere, aquilo que você come. Agora Jesus vai fazer uma coisa. Jesus vai virar para eles e vai lembrar de uma coisa. Será que vocês não se lembram? E vocês estão aí arrazoando. Por acaso vocês não lembram dos 5 pães que deram para 5.000 homens? Será que vocês não lembram dos cestos que vocês levaram? Será que vocês não entendem dos 7 pães que deram para 4.000 comer e ainda sobra cesto? Agora Jesus estava falando para eles: por que vocês se arrazoam? Por que vocês se preocupam com o alimento? Eu sou o pão da vida, o pão da vida que desceu do céu. Vocês não entendem que eu já fiz a multiplicação? Vocês não entendem que outra hora eu fui o Deus da provisão? E vocês agora estão achando que eu estou preocupado com o pão do alimento? Nessa noite Deus está nos lembrando que é para nós pararmos de nós nos preocuparmos e lembrarmos que Deus é o Deus da provisão, que Ele é o Deus da multiplicação. Podem ter dias que você vai olhar e vai dizer: não tem como. Tem dias que você vai olhar e vai dizer: vou passar dificuldade. Mas nessa noite Deus está te lembrando: Ele é o Deus que cuida da tua casa, Ele é o Deus que cuida do teu trabalho, Ele é o Deus que cuida do teu deitar, do teu levantar. Eu sinto graça de Deus nessa noite. Ele é o Deus da provisão. Aleluia. Agora, versículo 12. Então, agora eles compreenderam que Jesus não tinha dito sobre pão, sobre o pão físico, mas Jesus tinha falado a respeito da influência do ensino dos fariseus e dos saduceus. E nos dias em que nós vivemos não é diferente. Quantos fariseus e quantos saduceus do século 21 nós temos enfrentado? Quantas doutrinas pagãs tentam introduzir dentro da igreja? Quantos ensinamentos falsos colocando nós, criaturas, como centro? Nós precisamos ter cuidado com o fermento deles. Nós precisamos ter cuidado com a influência deles. Mas agora entra numa outra parte. Agora Jesus vai chegar às partes de Cesareia de Filipe. Mas agora Jesus vai pedir um feedback, se fosse nos dias atuais. Jesus vai pedir um resumo do que estavam falando a respeito dele. Agora nós vemos que eles disseram: estão dizendo que o Senhor é João Batista. Outros estão dizendo que o Senhor é Elias. Uns estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Mas agora Jesus vem com uma pergunta para quebrar protocolo. Agora Jesus vai dizer: beleza, vocês sabem o que eles falam.
e vocês? O que vocês falam de mim? O que vocês creem que eu sou? Mas agora, um meio diferente no meio dos discípulos toma a palavra, por nome de Simão Pedro, o mais estourado. Ele vai virar e vai dizer: o Senhor é o Cristo. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nessa noite o céu está te perguntando: quem é Jesus na tua casa? Quem é Jesus no teu trabalho? Quem é Jesus na faculdade? Quem é Jesus na escola? Porque é muito fácil falar do que os outros falam, mas e nós? O que nós estamos achando? Qual é a nossa convicção a respeito de quem um dia morreu por nós? Agora Jesus vai virar para Pedro e vai dizer: bem-aventurado você, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque uma coisa eu venho te dizer: não foi carne que te revelou isso, não foram homens que te falaram, mas foi o meu Pai que está no céu. Mas agora nós vemos, e me chama muita atenção, que no mesmo capítulo, versículos depois, Jesus começa falando para seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém, que era necessário padecer na frente dos anciões, dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Mas nós vemos agora, imagino eu, que Pedro, todo confiante, tinha acabado de ouvir uma coisa dessas, que ele era bem-aventurado, que Deus tinha revelado que Jesus era o Cristo. Agora Pedro vai chamar Jesus de canto, chamar Jesus de lado, e vai falar: Jesus, não precisa disso não. Tem compaixão do Senhor, tem compaixão de ti, e eu te garanto, não vai acontecer isso não. Jesus na mesma hora vira para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. O homem que há versículos atrás era bem-aventurado, agora ouve: para trás de mim, Satanás. Nós precisamos entender que, como criaturas que somos, nós não podemos colocar Jesus contra a parede, nós não podemos chamar a atenção de Jesus, porque Ele é autoridade. Me lembro, e isso com muito carinho, que quando era menor, eu e meu pai, quando meu pai fazia algo, eu falava: pai, é de outro jeito, não é assim. Ele me falava: não me chama atenção, não me chama atenção, você é meu filho. Nós não podemos, isso eu amo meu pai, falo com todo carinho, nós não podemos ter essa posição. Jesus, Ele é o nosso Senhor. Nós não podemos tratar Jesus como algo qualquer. Nós não podemos tratar Jesus como um amigo que nós vemos a cada uma semana. O nosso relacionamento com Cristo é um relacionamento diário. É um relacionamento que nós precisamos cultivar Ele para que Ele dê frutos. Mas agora, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque você não compreende, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Agora nós voltamos no início do capítulo. Jesus vai virar para os fariseus e para os saduceus: vocês são hipócritas, vocês só conseguem entender e ver aquilo que os seus olhos podem contemplar,
Vocês são hipócritas, vocês não entendem o que é de Deus. Vocês só compreendem aquilo que está prontos à sua visão. Mas agora Jesus vai nos dar uma instrução e vai nos dar algo que para a nossa caminhada com Cristo nós precisamos entender, e nós precisamos entender que mesmo sendo uma instrução dolorosa, é uma instrução que, se praticada, ela nos levará a uma vida feliz com Cristo. Não uma vida de facilidades, mas uma vida abundante. Jesus vai virar para seus discípulos e vai dizer: se alguém quiser, não é por força e não é por violência. Ninguém te arrastou para você estar aqui hoje. É se alguém quiser vir após mim, tem que ter uma coisa: precisa renunciar. Tem que renunciar a si mesmo. E a renúncia às vezes é dolorosa. Eu me lembro de um exemplo lá no início da Bíblia, no livro do Gênesis, no seu capítulo de número 12. Deus chega para um homem chamado Abrão e diz a ele: olha, sai da tua terra e sai do meio da tua parentela e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Abraão, como um sinônimo, como uma referência de obediência. Abraão obedece, Abraão segue a instrução de Deus. Mas agora nós vemos que no capítulo de número 15, após acontecer algumas coisas com seu sobrinho, nós vemos que Deus, ele vai animar Abrão e vai lhe prometer um filho. Dos capítulos 15 ao capítulo 20, nós vemos que envolve outras pessoas e que um jeito para adiantar aquela promessa que Deus havia feito é tido, envolvendo Agar e Ismael. Mas nós vemos que agora o filho da promessa, a promessa vem se cumprir 6 capítulos depois. E isso me enche de alegria, porque o nosso Deus cumpre promessas. Agora nós vemos que no capítulo 21 de Gênesis, vai dizer que tudo aconteceu quanto o Senhor havia determinado. E tudo aconteceu como o Senhor havia falado. Abra um parêntese aqui. O ano era 2004. Com os meus 2 irmãos, meu pai e minha mãe. Agora minha mãe começa a ter alguns sintomas. E nós vemos, e ela descobre que ela estava grávida. Mas nós vemos, isso ela me contando, que ela chorava muito pela situação a qual eu estava vivendo, que era um contexto um pouco conturbado. E ela chorava muito. E agora nós somos vizinhos entre 2 casas de uma regente do círculo de oração da Coab. Ela descendo na rua, agora sai uma mulher de lá de dentro e fala: eu tive um sonho com você. E ela diz: olha, eu sonhei que você estava grávida, mas que você chorava muito. Mas agora Deus está te dizendo: o que tem dentro da tua barriga, o que tem dentro do teu ventre é meu projeto. E eu te digo mais, ele vai ser pregador do meu evangelho. Nessa noite, Deus está te relembrando das promessas que ele fez. Ele está te relembrando das promessas que ele te fez. E cá estamos nós, 18 anos depois, eu ministrando a palavra na igreja onde eu nasci, onde eu cresci. Deus é Deus de promessas. Deus é Deus que fala e não volta atrás.
como Deus cumpre promessas. E agora no capítulo 21 de Gênesis, a promessa se cumpre. Mas voltando à renúncia, no capítulo 22, Deus vai chegar para Abraão e fala: Abraão, toma o teu único filho. E não é Ismael não, é o filho da promessa. Sacrifica, oferta a promessa para mim. Deus sempre vai te provar. Deus não tenta, Deus prova. Deus sempre vai te provar naquilo que é valioso para você, naquilo que tem importância. E agora Deus vai pedir o único filho, o filho da promessa, o filho da velhice. Mas agora Abraão, ao invés de murmurar, de reclamar: ah, Deus é o filho da promessa, o Senhor me deu e é isso, eu não vou dar. Abraão toma um menino e vai para o lugar em que Deus falou que tinha que ir. A um certo ponto, nós vemos que o menino pergunta: pai, tem tudo para o sacrifício está quase completo, mas o que vai sacrificar? O que vai ofertar? Aí Abraão vai dizer para o menino: Deus proverá. Deus vai prover, meu filho, fique tranquilo. Quem renuncia vive milagre. Quem deixa por Jesus vive milagre. Eu não estou falando aqui que Ele vai abrir porta. Eu não estou falando aqui de ser mendigo de milagre, de ficar só pedindo. Mas eu estou falando aqui de que renúncia gera milagre, que renúncia gera providência, que renúncia gera o sobrenatural. E nessa noite, eu quero te fazer um convite. Talvez você ainda não se entregou para Jesus. Meu tempo está acabando. Na semana passada eu fui visitar uma das nossas congregações para pregar num culto de missão. E quando nós estávamos cultuando a Deus, louvando, tinha uma senhora. Mas essa senhora chorava muito. É uma senhora bem avançada de idade. E ela com um lenço no rosto, chorando o culto todo, cantou chorando, diz-me oferta chorando. Eu peguei o microfone chorando. Meu pai estava lá, meu pai sabe. Eu fiz o apelo de quem precisava se reconciliar com Deus. E imediatamente essa senhora sai do círculo de oração e vem à frente. E eu comigo, Jesus, no meio do círculo de oração. Mas ela sai do círculo de oração. E quando ela está chegando, ela me levanta uma foto 3x4 na mão. Quando eu olho de longe, percebo que é um homem. Ela diz: olha, tirei o microfone, perguntei para ela: quem é ele? E ela me falou: é meu filho. Fazia parte do grupo de louvor do Vila Rica. Tem um quarto cheio de instrumentos musicais dentro de casa, mas está vazio, porque permitiu que Satanás mentisse e foi enganado, se desviou dos caminhos do Senhor. E eu recebi uma notícia na sexta-feira de manhã que ele foi internado em Campo Belo, Campo do Meio, numa clínica de recuperação. Mas eu sei que com a foto 3x4 dele aqui, Jesus pode visitar ele lá. Jesus pode visitar ele lá onde ele está. Talvez a pessoa que você ore pela salvação dela não esteja aqui. Talvez ela pode estar num bar, num prostíbulo,
Mas eu quero te lembrar que o mesmo Jesus que está aqui, Ele está lá. Nessa noite, se tem alguém para reconciliar com Jesus, o convite está feito. Hoje é dia de salvação para a tua casa. Hoje é dia de salvação. Eu vejo pessoas chorando e existem mãos levantadas. Vem aqui à frente se tem alguém. Jesus tem coisa nova para a tua vida. Jesus quer te dar uma nova vida, lavada, remida pelo sangue de Jesus. O meu tempo está acabando, mas nessa noite, se tem alguém, vem aqui à frente, nós vamos orar. O meu tempo está acabando. Deus está fazendo coisas aqui. E veio com foto. Se tem alguém, o Espírito Santo fala ao teu coração. Se tem alguém que quer aceitar a Cristo, venha. Se tem alguém que quer reconciliar, venha. Nessa noite nós vamos orar. Nessa noite venha. Jesus tem uma obra na tua vida. Se porém não tem mais ninguém, que Deus te abençoe e que você tenha uma próxima oportunidade. Nós vamos orar. Se tiver alguém, pode vir ainda. Senhor Jesus, nós te louvamos e nós te engrandecemos, Senhor, por essa oportunidade. Senhor, em que pessoas saem de seus lugares com fotos de pessoas, Jesus, e eu sei que do mesmo modo que o Senhor visitou aquele homem em Campo do Meio, eu sei que o Senhor pode visitar essas pessoas que estão à frente. Jesus, entra com salvação, entra com providência, e na autoridade do teu nome, nós cremos que o Senhor pode mudar histórias. Confirma, Jesus, e nós te pedimos que se tiver alguém, dê outra oportunidade. E no nome de Jesus nós te agradecemos e nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém. E assim eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus.